Olá, boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui em mais um chat no dia 23 de julho de 2018. Olha, o Valdinei diz assim, professora Fátima, boa tarde. Como é o trabalho da ADI, abordagem direta do inconsciente, no tratamento com dependentes químicos? Grato e boa semana. Então, acontece o seguinte, Valdinei. Não existe abordagem direta do inconsciente. Isso é uma palavra que se usa porque há um trabalho de uma psicóloga brasileira bastante interessante que ela faz as chaves do inconsciente, onde ela faz o que ela chama de abordagem direta. Nunca poderá ser direta porque o inconsciente é inconsciente. Então, não é direta. É que existem técnicas que levam essa nomenclatura. Isso não significa que é uma abordagem direta. E a psicanálise nunca se ocupou do dependente químico. Deveria. E a dependência química, na verdade, ela está ligada à compulsão e à obsessão dentro da obra do Freud. Então, assim, o dependente químico, aquele que não tiver uma comorbidade, o que é uma comorbidade? Por exemplo, se uma pessoa é dependente química, mas além da dependência química, ela tem uma doença psiquiátrica, ela vai piorar o caso. Então, na verdade, o dependente químico, ou qualquer dependente, não precisa ser o químico. Pode ser o dependente de bingo, o dependente de compras compulsivas, o dependente de sexo, o dependente de afeto. Existem inúmeras dependências. A dependência química é só mais uma. Ele vai precisar de uma equipe multidisciplinar nessa abordagem, certo? Ele vai precisar de um psiquiatra, de um psicanalista, né? Ele vai precisar muitas vezes de internação, ele pode precisar de um hospital-dia. Então, assim, não se restringe e não existe uma abordagem direta do inconsciente, tá bom? Espero que você tenha entendido. Não sei, você me fala aqui, tá? Eu tô aqui olhando. Nossa, qual a relação entre psicanálise e física quântica? Nenhuma, não existe física quântica. Não existe. Isso da física do quantum é assim, como a física trata... talvez é a ciência que mais prova questões científicas. As questões não científicas estão sempre se arrogando de física quântica. É a física do quantum. Eu, particularmente, eu não chamo de física quântica porque eu dou aulas aonde eu falo daquilo que é holístico, daquilo que é esotérico, que vocês queiram chamar como quiserem, abordando as formas diferentes de energia. Né? Na energia da psicanálise, nós vamos ter várias coisas. Nós temos o Freud com energia libídica, o Reich com energia orgânica. Então, são várias as abordagens. E isso não está dentro da física formal, né? Da física tradicional. A física fala da energia cinética, da energia como força. Então, assim, isso é desinformação, tá bom? Beijinho para você. Olavo. Olá, Olavo. Você está em que módulo, Olavo? Tudo bem? Nossa, eu tenho uma pergunta aqui da Carla Straub, que é uma perguntaça. Ela diz assim: gostaria de fazer uma pergunta para a professora Fátima Mora sobre o curso de psicanálise, sobre a última aula, sobre a transferência e a contra-transferência. Entendi tudo, mas fiquei com uma pergunta: como saberei se houve transferência? Bom, se você é uma psicanalista, você vai saber que há transferência no comportamento do seu analisando para com você, né? Ele vai ter palavras, ele vai ter atitudes que não são para você, que são transferenciais, que são para as figuras da infância. Então isso, e o treino vai te mostrar que houve uma transferência, compreende? Tem gente me ligando nesse horário, mas não dá. Muito bem. Gostaria de saber como posso estagiar num hospital. Olha, hospital não. É que o Olavo. Olavo, eu vou te passar aqui o meu WhatsApp para você entrar, porque é o seguinte, eu não sei onde você mora.
né? E então, 957984686, porque o que que acontece? Dependendo de onde você mora, eu posso te indicar um local para que você possa fazer um atendimento em hospital, porque não é em toda parte. Estou no segundo módulo. Pois é, não é em toda parte que tem. O Tiago me pergunta, professor, o que Freud fala sobre transtorno dissociativo de identidade? Não fala nada, porque na verdade ele vai usar outras nomenclaturas. Então, você está usando aqui nomenclaturas da psiquiatria. O transtorno dissociativo de identidade, o Freud simplesmente vai mudar essas nomenclaturas entre neuroses e psicoses, esquizofrenias e paranoias. O transtorno, o distúrbio dissociativo de identidade é só uma nomenclatura psiquiátrica. E a psiquiatria usa isso para dar medicação, não para fazer tratamentos. Então, você tem que ver como é que é a nomenclatura num vocabulário freudiano e depois comprar um dicionário psiquiátrico para você entender essas diferenças, essas terminologias, tá bem? A Carla me faz mais uma dúvida aqui. Tem outra dúvida, bem particular. Tem uma filha de 3 anos e desde os 2 anos dela, quando ela senta na cadeirinha do carro, ela faz um movimento forçado, forçando as pernas para frente para que chegue até onde fica a parte onde amarra o cinto no meio das pernas. No começo pensava que era para tentar sair, mas percebemos, eu e meu marido, que talvez seja para encostar a parte genital nesse lugar onde prende o cinto. E ela repete o ato em todas as cadeiras que ela senta, que prende na frente do carrinho. Também enquanto ela faz. Ela soa muito e fica com aparência robótica. Quando vamos falar para parar, ela para, mas retorna poucos minutos depois. Gostaria de entender por que ela faz isso. Na idade de 2 anos já se sente prazer? Meu amor, minha querida, na idade de 2 anos não. Na idade que você nasce você tem prazer. Não confunda isso com gozo. Ela não está gozando. Ela está tendo prazer. E prazer, o bebê quando nasce, ele tem prazer em sugar o seio. Ele tem prazer em ser acolhido. Ele tem prazer em ser banhado. Claro que ela tem prazer. E o prazer não se tira das crianças. Não é prejudicial. Ela não está tendo um orgasmo. Não confunda prazer com orgasmo. Eu sempre digo isso. Freud fala de energia libídica. Quem fala de orgasmo é o meu amigo William Reich. Vou fazer o curso de psicanálise, contagem regressiva, para iniciar 14 de agosto de 2018 e eu gostaria de comprar alguns livros. Lacan, Freud, pode me passar uma editora? Não. Compra primeiro Charles Brenner, Noções Básicas de Psicanálise da Imago. Tá? Não fica comprando todos os livros de Lacan antes de você entender Freud. Então, assim, você vai devagar. Porque você tem apostilas para você ler no curso. Eu sei que a gente, quando vai para o curso, a gente quer que tudo aconteça muito rápido. Eu também já fiz um monte de curso de psicanálise, mas não pode, não pode. Sabe por que que não pode? Porque aí você vai começar a ler tudo e não vai entender nada. Então, você começa só com esse livro e com o material que está na plataforma que você baixa, que são apostilas, tá bom, minha querida? Você Também entendo a questão dos codinomes, mas para esclarecer, Berta Pappenheim e Cécio são todas Ana O tornou-se pública. Se sim, definitivamente seu nome é Berta ou Cécio. É Berta Pappenheim. Tá? Ágata, boa noite. Sobre os limites de cada uma das profissões. Em que momento você consegue perceber que está num caso onde precisa de um trabalho integrado com psicólogos ou psiquiatras? Qual o limite da psicanálise em relação ao progresso com um paciente? Nossa, que pergunta estranha. É assim, quando você está atendendo um paciente, e você sabe o limite do alcance do seu trabalho. Bom, se o paciente apresenta um descontrole do tipo uma depressão muito forte, uma síndrome do pânico, é preciso que você conheça bem de psicopatologia para você fazer essa intervenção de chamar ou de sugerir novos profissionais.
Então, esse limite é quando o seu paciente começa a ter sintomas que não conseguem ser suportados na terapia. Delírios, depressões, comportamentos agressivos, suspeita de bipolaridade, síndrome do pânico, TAG, transtorno da ansiedade generalizada. Tudo isso, Ágata, você precisa dizer ao seu paciente que ele necessita procurar um psiquiatra. Por isso, nós, analistas, temos que ter psiquiatras que nós conhecemos para trocar informações dos nossos pacientes, para fazer laudos, para mandar para o psiquiatra e depois pedir um laudo, né? Para o psiquiatra corroborar aquilo que você está fazendo. Entendeu, Ágata? Espero que você tenha entendido. E a Carolina me faz duas perguntas. Gostaria de saber quais as implicações da criança que não é amamentada no seio materno. Necessariamente ela terá problemas? Dentro da fase oral, o que é mais importante? Veja bem, as implicações dela não ter o seio materno, é preciso entender o seguinte, Carolina. A gente fala de seio porque é o mais comum, é que a mãe amamente com o seio. Mas vamos supor que a mãe não tem leite, né? Ou a mãe não pode amamentar. Então, um bebê que seja amamentado como uma mamadeira, o que importa para o bebê é a sensação do afeto, do acolhimento, do amor, do que você está sentindo. Imagine uma mãe que dá o seio, a criança mama o leite e a mãe está com raiva, está com dor, né? É muito mais danoso ou que uma criança fique mamando numa mamadeira e às vezes até no colo do pai, da avó, só depende exclusivamente da quantidade de amor e afeto com que você faz isso. Porque a criança é id, é sensação, né? E sendo sensação, ela precisa sentir o que vem do outro, né? O seio é importante, mas não é insubstituível. Dentro da fase oral, o que é mais importante? Tudo é importante na fase oral. Mas para a psicanálise, o que tem importância são as fixações, são os traumas orais, né? Então, por exemplo, vamos dizer que porque para a criança, trauma não é falta de leite, pode ser excesso. Mamou até os 6 anos de idade, isso já é um trauma. Então, o que é trauma para um não é trauma para o outro. Os traumas de fase oral, eles vão dar determinados comportamentos na fase adulta. Então, são pessoas que têm a oralidade exacerbada. Mas a oralidade, por exemplo, fumar, né? Fumar muito, né? Que mais nós temos em relação à oralidade? Beber, mas não significa beber álcool. Beber, engolir líquido que seria o substituto do leite. Não sei se você sabe, Carolina, existem pessoas que são viciadas em água. E elas tomam tantas quantidades de água que elas passam mal. Pode ser uma pessoa fixada na fase oral. Eu conheço uma pessoa que bebe mais de 10 litros de água por dia e fica com problemas sérios de saúde. E aí ela está fixada nessa fase oral, né? Ela pode ser verborrágica, ela pode falar exageradamente, pode falar muito, falar tanto que ela se torna insuportável. Então, há várias complicações que se ocupam da fase oral, né? Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu queria saber se vocês que estão online têm pergunta. Vamos ver, porque sempre o aluno online... O Tiago, Fátima, tem diferença entre catarse e acting out? Na verdade, não. É que o Freud chamava de acting out e o Breuer vai chamar de catarse. É uma forma, é uma nomenclatura. Fátima, você pode me explicar catexia? Posso sim. Então, a catexia é a quantidade de energia que um objeto emocional
está dentro de você. O que isso quer dizer? Quando eu falo a palavra mãe, o que você sente? Ah, eu sinto muito amor. Então, sua mãe está catequizada dentro de você com muito amor. Se você disser para mim, sinto muita raiva, então ela está catequizada com uma quantidade de energia de raiva. Catexia é energia correspondente às coisas que a gente sente dentro de nós. É a energia, a quantidade de energia. Que quantidades? A gente não pode dizer gramas, nem metros, nem quilos. A gente vai dizer muito, mais ou menos, pouco, nada. Vai usar medidas subjetivas. Mas a catexia, por exemplo, esse meu relógio, ele não tem energia catéxica porque ele não é humano. Mas ele tem uma energia dentro da radiestesia chamada remanência, que guarda a minha energia. Né? A catexia é a quantidade energética que nós temos em relação àquela pessoa dentro de nós. Entendeu, Lívia? Me diz aqui sim ou que não. E daqui a pouco a gente já encerra o chat. Então, e aqui continuando o que a pessoa me perguntou, na formação, então, você precisa ter 100 horas de estágio supervisionado pelo seu analista. Eu posso fazer supervisão, a Aguimar, o Mário, somos os 3 analistas de datas da SPP. De data é o analista que tem direito de dar aula durante a terapia. Então, se você está fazendo terapia comigo, com a Aguimar ou com o Mário, você poderá fazer perguntas sobre o curso, porque nós somos, além de analistas, somos professores. Então, isso é uma análise didática, tá bom? A Rosana diz, cheguei tarde. Nunca é tarde, Rosana, meu amor. Se você quiser fazer uma pergunta, faz agora. Mas você sabe que isso agora sobe para o YouTube? Então, nunca é tarde. Nunca tem esse pensamento. Você chegou quando você conseguiu chegar. E é um prazer tê-la aqui, viu, Rosana? Se tiver uma pergunta, manda ver. Chegou chegando. Né? Então, para a formação, você também precisa fazer a monografia, que é o TCC. Como é que você faz a monografia? Escolhe-se 1 ou 2 autores que você gostou, escolhe-se um tema e depois você também escolhe um orientador de monografia. Então, você me pede os orientadores. Nós temos, pode ser seu analista. Se o seu analista não fizer orientação, você me pede que eu te indique um orientador de monografia. No mínimo 40 páginas, obedecendo às normas da ABNT. Certo? Depois tem o estágio, que a gente manda o kit estágio. A Rosana diz, obrigada. De nada, Rosana, é um prazer, eu estou aqui para isso.